Olá pessoal, hoje o tutorial é sobre a descrição dos filtros, todos os filtros do ensino médio. Lembra que é o sistema de maior número de filtros no Brasil e quiçá no mundo. A gente tem hoje mais de 30 filtros divididos em 3 blocos. Então vamos explicar rapidamente um a um, que filtro é fundamental, é por onde você, professor, vai selecionar no âmago as suas questões, ou seja, você vai selecionar na raiz da aula, você vai selecionar exatamente o que você precisa, não vai ficar perdendo tempo em selecionar alguma coisa que venha 1000 questões e não é aquilo que exatamente você quer. Você vai entender logo, logo, quanto maior o número de filtros, maior a riqueza do banco de questões, tá certo? Vamos lá. Hoje a descrição é sobre ensino médio. É um pouco diferente? Você vai ver que os filtros do ensino fundamental têm alguns distintos do médio e no médio tem alguns distintos do fundo. Então vamos começar com o ensino médio, que é o objetivo desse tutorial. Imediatamente ao clicar em ensino médio, você encontra um painel aqui fundamental, que são os de filtros, onde você vai utilizar. Você tem essa barra de rolagem aqui, ó. Você vai para cima e para baixo. É uma barra de rolagem interna, em que você tem os filtros e vai aparecendo já as questões ao seu lado direito, que é inédito. Só que mais de 75 professores pediram que o layout fosse dessa forma, para que ele já aparecesse as questões aqui, para que ele pudesse usar essa barra de rolagem aqui e visse questão por questão, tá vendo, pessoal? Mas o que a gente vai fazer? Hoje, o objetivo central é a descrição dos filtros. O primeiro deles é esse aqui, que você clicar, essa mãozinha clicou em cima, vai aparecer, aí você clica fora que ele some. Ó. Essa mãozinha está dizendo que a gente está no ensino médio. Você veja que esse filtro, ele é o filtro de fundo e médio. Daqui você já podia mudar para o fundamental, é só clicar aqui que ele vai para o fundo. Mas você está no médio. Você tem 11.000 questões hoje no ensino médio disponíveis de matemática, que é a disciplina na qual eu sou cadastrado. Você, professor, pode colocar outra, não tem problema. Então, esse é um primeiro filtro do ensino. O segundo é a palavra-chave. Aqui você coloca qualquer palavra, teodolito e geometria. Vai vir as questões que tem essa palavra, ou resoluções com teodolito ou geometria, tá certo? Aqui é a disciplina. Se você clicar, e aí você pode rolar com o mouse, ó, você vai vir aqui facilmente, vem para baixo com essa barra de rolagem, aqui vai abrir uma outra barra de rolagem dentro, tá vendo? Das disciplinas, das várias disciplinas que tem em ordem alfabética. Aqui você pode colocar a primeira letra que vai vir as disciplinas. Tá? Se você quiser excluir a matemática, você exclui, ó, coloca a M, ela vai vir, você desclica e coloca outra, não tem problema. Eu vou desclicar a matemática aqui, ó. Aí você vem aqui e coloca outra. Agora vai aumentar o número de questões. Aí coloca outra, por exemplo, física. Né? Então aqui ó, você vai colocar física e vai vir só as questões de física, né? 4.000 questões. Isso aqui é um exemplo. Né? Muito bem. Aqui começa a brincadeira, gente. Você tem os filtros básicos, os filtros avançados e o matriz Enem. Quando está sem sombreado, ó, branco, é o que está embaixo. Quando eu clicar em aqui, ele vai aparecer, esse vai ficar branco e esses dois em cinza. O que importa é quem está branco. Então você está nos filtros básicos, que são todos esses aqui. Ó. Você pega essa barra de rolagem e vai descendo. Eu já vou explicar rapidamente um a um. Depois você vai para filtros avançados e depois para a matriz Enem. Tudo vai sendo cruzado, de tal forma que o output sejam essas questões que estão aqui do lado direito. Você vai descendo com essa outra barra de rolagem, vendo uma a uma, até trocar de página, tá certo? Deixa eu subir novamente. Muito bem. Filtros básicos. Antes dos filtros, o que é isso? É limpar, é o delete. Poxa, eu fiz um filtro, eu quero limpar todos os básicos com uma nova pesquisa. Aí você clica aqui, todos são desclicados. Aí volta o número de questões. Se você limpar todos os filtros, aí não limpa só básico, limpa tudo. Tá? Então é só para você saber, esses dois elementos estão em todos os... Ó, se você for em filtro avançado, ele também está. E se você for nos filtros da matriz Enem, ele também está. Muito bem. Nos filtros básicos eu tenho o tópico. Esse é o sistema, pessoal. É o único que tem 4 níveis. Além da disciplina, ó, tem o tópico. Por exemplo, em física, você tem 6 tópicos. E dentro de cada tópico, você vai ter os capítulos. Tá vendo? Aí você vai com a barra de rolagem. E dentro dos capítulos, você vai ter o subcapítulo, que vai na raiz da aula. Ó, equação de Torricelli. Não estou falando de movimento uniformemente variado. Então aqui é a raiz da aula. É o único sistema que se desce em 3 níveis. Percebe, professor? Ah, mas eu quero ir direto na minha aula que eu dei. Vem aqui, clica direto. Não precisa ficar clicando em tópico e subcapítulo. E aqui, se você quiser clicar o F, vem tudo que tem F.
né? Então é importante saber a taxonomia. Mas como é que eu sei a taxonomia aqui no Saiba Mais? É só clicar no Saiba Mais que vai aparecer toda a taxonomia. Quando você clicar no Saiba Mais, ó, aqui aparece toda a taxonomia de todas as matérias. Então se você, por exemplo, está em matemática, tem as 6 tópicos. Se você está em aritmética, vai abrir os 2 capítulos e dentro do capítulo abre todos os subcapítulos. Ainda tem as partes dos subcapítulos, que é o que tem aqui dentro, mas as questões são classificadas até aqui. Ó. Era uma questão de fração, aí você vem aqui. Isso aqui é para vocês estudarem a hierarquia de classificação. Tá certo, pessoal? Feita essa hierarquia de classificação feita pelos professores, mas aqueles professores muito bem, professores extremamente carimbados, que fizeram essa hierarquia de classificação justamente para facilitar, professor, a sua busca. Então, voltando aqui, ó, eu estou nesses filtros explicando os 3, depois vem a complexidade, que é, na verdade, 4 níveis, né? Básico, intermediário, avançado e grau de dificuldade. Depois vem o formato da questão, que tem uma barra. Quando tem a barra de rolagem interna, que tem muitos itens, ó, VOF, soma de alternativas. Aqui, quanto mais itens, mais rico, professor. Desenho, discursivo, leitura, tá vendo? Eu quero questões, múltipla escolha, palavra cruzada e assim vai. E depois tem o formato da questão. O formato eu já falei, perdão. Aí tem um elemento visual, coisa riquíssima, hein? O elemento visual, se eu clicar sim, ele vai me abrir onde você quer esse elemento visual. Eu quero no enunciado. Aí ele vai me abrir o tipo. Ó, ele está aqui embaixo, você tem que trabalhar com um clique. E essa barra de rolagem sobe, ó. Depois você trabalha de dentro, né? E voltando. Aí eu quero questão que tem, eu estou em matemática, desenho geométrico, por exemplo. Todas as questões que tem desenho geométrico vão aparecer. Tá certo, pessoal? Então isso aqui são os filtros básicos. Vamos agora para os avançados. Os avançados você tem um ensino, ó, fundamental, médio, olímpico, superior, mas se você está no médio, aqui você não deve mexer. O primeiro é o exame. Isso é muito importante, né, pessoal? O exame, você pode colocar, nossa, eu quero exatamente questões, por exemplo, né, da FEI. Quando você clicar, ele vai selecionar só questões da FEI. Ah, eu quero questões também do ITA. Né? Então vão vir só questões da FEI e do ITA. E assim vai, né? Então ele vai fazendo sempre a busca, 70 questões, e aí vai ter o ano. O ano, pessoal, você vai até 1940 e pouco, que é o que tem menos é o do IME, né? A gente vai buscar questões desde 44. Isso é incrível, é um acervo, é o maior acervo educacional do país, tá? Então aqui você tem o ano, e se você quiser buscar por período, ele vai te abrir também, ó, de quando, eu quero a questão de 2010 a 2018, né, da FUVEST. Aqui a fase, ó, fase 1, 2 e fase 3, no caso de Olimpíadas também, fase única, né? Questões contextualizadas, isso é muito importante. Se você clicar assim, principalmente as questões do Enem, né? São questões que têm um contexto, tema transversal. Se você clicar, ele vai te abrir quais temas, ó. Tem vários temas, tá vendo? Eu quero fazer uma prova só de esporte, lazer e entretenimento, só vem questões ligadas a isso. Né? Então você escolhe o tema. E multidisciplina, se você clicar em sim, ele te abre para qual... Isso está numa questão de matemática, mas eu quero multidisciplina. Então ele vai te pedir para qual questão você quer, né? Deixa eu ir lá. Qual disciplina, né? Eu quero contextualizar, eu quero questão de matemática que tenha biologia, por exemplo. Aí você vai clicar em obter, né? Então você tem a multidisciplina, a questão do capítulo que você está com a disciplina que você escolheu, e depois tem região e estado. Tá bom, pessoal? Eu vou limpar aqui, ó, limpar todos os filtros, dar um sim, e vamos para a matriz Enem. A matriz Enem, pessoal, claro que ele está trabalhando quando se limpa todos os filtros, ó, quase 50 mil questões, mas você continua trabalhando. A matriz Enem, ela tem as 4 eixos cognitivos, a área de conhecimento, né, que é quais das 4, né? Você tem o eixo cognitivo, que é compreender, construir, dominar. Você tem a competência, então se eu colocar aqui C1, eu estou em física, eu estou em matemática, né? E você tem a habilidade, né? Então se você clicar habilidade, dentro de C1 você tem as habilidades, vou pegar a habilidade 2. Eu tenho hoje no banco 262 questões
com a habilidade 2, que é uma habilidade de combinação, permutação, né? Contagem, né? Que eles falam. Então tá aqui as questões, ó, você vai rodando, tá vendo? Se você quiser adicionar a questão para o teu carrinho, a gente já vai montar um tutorial daqui a pouco. Você vai para o tutorial de como monta uma lista. Então aqui eu passei por todos os filtros e cada vez que eu clico num filtro, ó, eu tenho 262 questões dessa habilidade H2. Agora vamos para os filtros básicos e vamos escolher múltipla escolha. Eu só quero múltipla escolha, vai diminuir um pouco, é natural. E eles vão se cruzando de tal forma que aqui você tenha só as questões resultado da combinação de seus filtros. Tá bom, pessoal? Então eu dei aqui uma geral sobre todos os filtros do ensino médio. Um abraço.